E aí pessoal, beleza? Começando aqui o projeto novo. Esse projeto já estava na nossa cabeça aqui há um bom tempo e agora, junto com o grupo Infinity e com o apoio da Nato Corpus, a gente está começando aqui o Café com Boras. A gente vai falar sobre o mundo da bicicleta de forma geral, dicas e tudo mais. Nesse primeiro momento, acho que ideal para quem ainda não me conhece ou quem me conhece mas não sabe a história inteira, eu vou me apresentar para a gente poder, de repente, inclusive nossos caminhos devem ter cruzado em algum momento para quem já está no esporte aí. Eu venho do mountain bike com 14 anos, 14, 15 anos ali eu estava competindo em mountain bike, começando a competir no mountain bike. Na época tinha uma Bianchi, uma mountain bike Bianchi, que hoje ainda no Brasil é tão difícil da gente encontrar. E competi em Campinas, ali na região de Sousas na época, Souza, Joaquim Egídio. Depois mudando aqui para Ribeirão Preto, com o apoio de uma empresa em Bonfim Paulista, a gente teve em Sertãozinho, fiz uma prova de mountain bike em Sertãozinho. Por obstáculos e desvios na vida, acabei parando o esporte na época porque eu precisava trabalhar e acabei me formando em ciências contábeis, trabalhando em escritório, fui responsável do departamento pessoal e tive um escritório de administração de condomínios, inclusive, mas esse negócio de ficar por trás dos computadores não fazia muito sentido para mim. Já era um negócio que era bem cansativo, essa rotina realmente de chegar às 8 horas da manhã, sentar atrás do computador e ficar parado ali, digitando nota, fazendo um fechamento, não estava mais dando muito certo. Bom, com isso, com 30 anos de idade, eu comecei, por intermédio do meu irmão, a tentar fazer o que eu com 14, 15 anos admirava demais, que era o triatlon, né? Naquela época, ainda moleque, né? A gente tinha, se eu não me engano, eram 3 revistas básicas assim que todo mundo tinha, que era Bici, a Bici Sport, Tri Sport. Tinha algumas revistas, inclusive aqui a gente tem alguns recortes delas. E admirava. Nessa época minha tia morava em Santos, então eu tive a oportunidade de ver pessoalmente aquele famoso Internacional de Santos, que tantos nomes grandíssimos já estiveram aqui em Santos para essa prova. E nessa época eu tive a oportunidade de conhecer um pouco desse mundo e achei que eu nunca pudesse entrar nele. Foi quando aí, com 30 anos mais ou menos, o meu irmão me incentivou a vir para isso. Eu já estava querendo voltar a pedalar, que a bike realmente fazia falta para mim. Tentei até entrar no mountain bike de novo aí nesse meio tempo, mas não deu muito certo. Não conseguia conciliar ainda a bike, porque exige uma preparação física também, não é só subir na bicicleta e sair pedalando, né? Então não deu muito certo, abandonei de vez na época e na correria, com 30 anos, eu consegui começar a encaixar isso aí. Até um fato bem engraçado foi quando o meu irmão da natação e ele já veio da natação, né? E eu vindo da bicicleta. E um dia que ele me viu nadando, ele falou para mim e falou assim: acho melhor você ir para uma escola. Não tenta fazer sozinho, porque isso aí não vai dar certo. Então, comecei a encaixar isso tudo, fiz o meu primeiro simulado aí, depois de um ano de início de treinos, mas nada muito sério, bem realmente na curiosidade. E foi lá na Estrada Velha de Santos, né? Muitos atletas já devem conhecer lá. Na época era no Clube dos Borracheiros ali, quem fazia era o Júlio Vicunha. Ainda tem lá, pelo que eu sei, alguma coisa mais voltada à parte de terra, né? Mountain bike e tal ali, alguma coisa disso que eu sei. Bom, coincidentemente, vindo para esse mundo do triatlon, voltou uma questão que não era tanto a minha especialidade, porque eu vinha do mountain bike e comecei a
perguntar e ir um pouco mais atrás de informações em relação à bike de pneu fino, as speeds. Apesar de já ter um conhecimento de como fazer, porque quando o menino desmontava minhas bikes todas em cima da minha escrivaninha, separava as peças, uma por uma limpava bolinha de rolamento, uma por uma no bombril, para ver se a bicicleta andava mais na época. Eu tinha essa noção, mas não era específico ainda em relação à parte de ciclismo de pista, né, de estrada, vamos falar assim, bikes de pneu fino. Então algumas coisas eu ainda não tive muito contato, porém também estava desatualizado em relação aos novos grupos, em novas situações e novas possibilidades, né? Bom, tive um mecânico que fazia os serviços para mim e, na verdade, o start começou justamente quando eu quis mexer nisso de alguma forma. Fui trocar o grupo de uma bike que eu comprei e nessa situação eu comecei a montar a bike e precisava fazer os ajustes finais. Eu entrei em contato com ele na época e falei, consegue fazer para mim esse ajuste final e tal? Falei, tá, mas você já trocou tudo? Não, já troquei tudo, é só ajuste final. Falei, não, vai ficar X, porque realmente eu vou ter que desfazer tudo que você fez e fazer de novo. Bom, quem me conhece já sabe como eu sou chato com as minhas coisas. Então, assim, eu não tinha feito nada de errado. Então, nesse momento eu falei, pera um pouquinho, em vez de pagar para o mecânico, eu vou atualizar e vou desenvolver para esse lado agora da bike de pneu fino todo o conhecimento que eu já tinha. Beleza. Então comecei a fazer os cursos, nisso já estava pensando em parar essa questão de escritório, sair dessa parte de ser o funcionário que chega lá às 8, sai de lá às 6 horas da tarde e trabalhar em alguma coisa que realmente me desse um tesão, que era a bike. Bom, apareceu uma oportunidade em São Paulo. Eu cheguei a ser gerente de uma loja, das maiores lojas na época em São Paulo. Foi um desafio bem grande e a gente teve um resultado, ao meu ver, excelente. Os números provam do que a gente conseguiu fazer, os números provam que realmente eu não estou errado no que eu estou dizendo. Nessa situação, eu fui um dos gerentes lá, tive contato com muita gente. Eu tive que sair de Ribeirão Preto e ir para São Paulo, começar uma vida nova. E essa vida lá, realmente eu não consegui me adaptar. São Paulo, na condição que eu estava e da forma que eu cheguei, eu não ia conseguir ficar por muito tempo. Então, durou 11 meses a minha vida em São Paulo como gerente na loja. E quando eu voltei para cá, a primeira pergunta que vinha dos amigos é: quando é que você vai mexer na minha bike? Então, nessa situação toda, eu já tinha as ferramentas, porque eu mexia nas minhas bikes. Inclusive, algumas ferramentas vinham do meu pai ainda, que era a bicicleta dos anos 40, anos 50 lá, que até hoje, inclusive, estão na minha oficina. E nessa situação eu comecei a atender um, atende outro e sem divulgação, né? Na verdade, quem fazia a minha divulgação eram os meus amigos ou clientes. Então era o boca a boca que realmente começou a trabalhar. E nessa história toda, o Boras Bike começou a aparecer e realmente atendi muita gente. Já hoje eu tenho vários clientes aqui que são fixos, bikes que vêm todo mês, inclusive para poder fazer revisão e tudo mais, pessoas de outras cidades que mandam a bike para mim. E isso, assim, graças a Deus me trouxe para o mundo que realmente me dá um tesão de estar, que é nesse mundo da bike, do triatlon. Tive a oportunidade de fazer já 3 meio Ironmans, então a parte prática do uso dessas bikes eu também consigo saber o que está acontecendo. A parte técnica a gente está sempre em atualização, seja curso da Shimano. Em São Paulo eu tive a oportunidade de ter formação pela Trek, pela Bontrager, na Trek University. O que mais? Na questão do Race Across America, eu faço parte hoje da equipe Vencendo Desafios, do grande Márcio Milan, e nessa situação de ir 3 vezes para o Race Across America, eu tive oportunidades também de conhecer a prova mais difícil do mundo, tá? Que realmente
naquela situação de prova você não vai encontrar uma outra prova no mundo, tá? E é um assunto que a gente vai falar mais pra frente aí. E assim, hoje, vivendo dessa paixão que é a bike, e acho que as pessoas conseguem visualizar isso, porque quando me procuram realmente, eles sabem o que eu sou chato com as minhas e o que eu sou chato com as bikes deles também. E cobro, sou exigente também em relação a resultados das bikes. A gente trabalha efetivamente em algumas bikes específicas para prova. As pessoas que realmente estão buscando o resultado mesmo, que aquele 1 segundo vai fazer diferença, a gente tem um trabalho diferenciado para isso também. E sempre atualizando. Esse é um pouquinho da minha história. Eu acho que para a gente explicar um pouco mais disso aí, no dia a dia agora a gente com frequência vai soltar matérias aí para vocês contando algumas coisas do que eu faço, do que a gente pretende ainda organizar no Boras Bikes, fazer ainda algumas coisas de novidades aí. Tenho já muita coisa aqui para passar para vocês. E se você gostar aí, compartilha com seus amigos, já conta pro seu amigo que o Boras começou a fazer o podcast, porque tem gente que estava me cobrando isso já. Então comenta, compartilha, passe para todo mundo. Valeu, a gente se vê em breve.